Piada. Boa tarde, meu povo. Hoje, dia 21 de setembro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você que tá assistindo na gravação. É... Hoje, nosso primeiro GED pós-AV1, né? Estávamos comentando aqui um pouquinho sobre a AV1, como é que foi. E aí, dando um parâmetro, né? Tiveram notas boas, tiveram notas ruins. E aí, na V2, como eu tava dizendo aqui pra galera, o jogo zera. Basicamente, mesmo você não indo tão bem, né, na AV1, é possível você recuperar muito bem na V2. E como eu tava dizendo, né, geralmente a galera costuma tirar notas boas na V2, de uma maneira bem mais tranquila, porque eu já conhecer um pouco mais da metodologia da professora, entender ali como funciona, e tem a pontuação extra também para V2, tá? Vai ter um trabalhozinho, são 20 questões, bonitinho, formulário e tal, e é, vocês vão ter um tempinho para responder, beleza? Depois a gente vai pegar algumas questões do formulário, tirar dúvidas. Durante, né, obviamente, o período de resposta, né, a gente não vai poder tirar dúvidas do formulário, mas depois é importante que vocês tragam para a gente as questões que vocês ficaram com dúvidas, que é para a gente poder trazer uma revisão, fazer isso e aquilo. E para a V3 também a gente tem um banco de questões bem legal também para poder estar trabalhando com vocês, tá? Então fiquem tranquilos, não se assustem, não tenham medo e vai dar tudo certo. A gente vai conseguir atingir o nosso objetivo final, que é aprender o direito do trabalho e passar tranquilamente nessa disciplina, tá? Hoje a gente vai encerrar a unidade 2, tá? Com a parte 4. Ela é curtinha, não é muito grande e na próxima semana já vamos dar início à unidade 5, né? Assim como a professora tá. Então, estamos aí bem nivelados com o que está tendo em sala de aula, tá? A parte 5, gente, ela é uma das unidades maiores, eu tenho quase certeza. Ela é a maior unidade que a gente vai ter do semestre. Então, assim, ela é uma das unidades também mais importantes, tá? Não é à toa que na AV2, basicamente, o principal conteúdo a ser cobrado é a unidade 5. A depender do ritmo, de feriados, isso e aquilo, a gente consegue ir um pouco além da unidade 5, né? Mas geralmente ali na AV2, o foco principal é unidade 5. E claro, unidade 2, parte 4, por exemplo, que a gente vai ver agora. E se der tempo, a 6, enfim, tá? Mas geralmente o principal foco ali é a unidade 5. Ela é muito, muito importante, beleza? Não pode deixar de ver ela com muito carinho. E, como eu disse para vocês, a unidade 2, né, é uma unidade base. Então, basicamente, todas as próximas unidades vão ter muita relação com a unidade 2. Tá? Então, mais do que aprender a unidade 5, a unidade 6, a unidade 7, você precisa ter a base ali da unidade 2. Então, acha que não pegou alguma coisinha? Volta, estuda de novo, tira dúvida com a gente, pede pra gente explicar melhor como que é alguma coisa, pergunta pra professora, vê a gravação do GED de novo, para você ficar 100%, beleza? Acho que é isso, tá? Vamos começar agora. A unidade 2, parte 4, como eu falei, é o último slide, né, da unidade 2. Depois dele, finalizamos e já mando também para vocês o slide completo, né? O slide só estava até a parte 3. Quando finalizarmos aqui, mando o slide completo também, tá? Então, unidade, a parte 4, né? A gente vai ver agora os direitos sociais do trabalhador e também aqui a extensão dos direitos relativos aos trabalhadores domésticos. Ou, perdão, a proteção do, do trabalhador e os direitos relativos aos trabalhadores domésticos, tá? Inverte a ordem, os sociais acabam ficando na parte 3, tá?
E aí, pessoal, lá no artigo 7º da Constituição, vou até abrir aqui logo. Vocês vai fazer as leituras. Artigos, isos do artigo 7º. Então é o artigo 7º. O inciso 20 diz assim, ó. Lá o artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de social. Aí o inciso 20 o seguinte: proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, gente, a gente sabe que, infelizmente, né, vivemos numa sociedade em que muitas vezes, né, os homens acabam prevalecendo, acabam tendo, né, essa superioridade em relação às mulheres. E aí, na Constituição, justamente, ela traz, né, que em relação, né, ao direito do trabalho, às oportunidades, é necessário criar, né, uma, condições necessárias para que ocorra ali no mesmo patamar de igualdade. E aí a gente precisa lembrar, né, da igualdade material, né, que eu até coloquei aí no slide, né? Não simplesmente você dar as mesmas condições e pronto, né? Mas tem uma imagem, gosto muito de igualdade material, provavelmente vocês é, já viram isso, essa imagem em algum canto na vida de vocês. E a galera assistindo é um jogo de futebol, alguma coisa assim. E tem uns banquinhos, caixotezinho. Então aqui, ó, na esquerda, né, a gente tem uma igualdade formal, né? Vocês veem ali, né, que as pessoas todas estão com o mesmo caixote, na mesma altura, mas ainda assim a gente não consegue chegar no nível de igualdade desejado, né? E aqui na direita a gente tem a igualdade material, né? Justamente você dar essas condições, né? Tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Então aqui, ó, por exemplo, a pessoa que é maior não precisa do banco. Então, caixotinho. O meninozinho que é na estatura média vai precisar de um, a criança vai precisar de dois. Então, é justamente nós tratarmos, né, a igualdade material também, que alguns trazem aqui, né, de equidade, enfim, desses princípios aí, tá? E claro, né, sem discriminações, infelizmente, né, a gente observa que às vezes na vida real, na prática, né, isso acaba não acontecendo. Às vezes mulheres não são empregadas pelo simples fato de ser mulher, por ter um filho, algo assim. Inclusive, recentemente, a Aline até compartilhou isso. Não lembro se foi no pessoal dela ou se foi profissional, mas era de uma entrevista de emprego, né? E a mulher não tinha um atrasado a entrevista de emprego da mulher, tava marcado, sei lá, para 8 horas, já era tipo 11 horas, e aí chegaram no WhatsApp da mulher e falaram: "Ah, tipo, podemos fazer a entrevista agora?" Aí a mulher falou tipo: "Ah, não, eu tô cuidando do meu filho." Negócio assim. E aí o empregador, tipo, falou coisas absurdas. Ah, é por isso que você não arranja emprego, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, infelizmente, a gente sabe que essas práticas acabam acontecendo. E aí o Poder Judiciário, né, o Ministério Público do Trabalho estão aí justamente para poder receber, né, essas pessoas e sofrem desse tipo e para poder denunciar, enfim, e conseguirmos, né, minimizar essa problemática, beleza?
A gente tem também, né, outro inciso, o inciso de número 22, tá? Que ele diz assim, 22 aqui, ó. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Gente, lá em Trabalho 2, vocês vão estudar isso bem a fundo, tá? Vocês vão tem, né, unidades específicas para essa parte de insalubridade, periculosidade, segurança e medicina do trabalho. E aí vocês vão observar que existe uma série de regras, uma série de normas, de instruções que devem ser seguidas para que os riscos, né, sejam mitigados ao máximo. A gente sabe que, enfim, estamos suscetíveis, né, a acidentes de trabalho, a danos, né, durante o nosso exercício laboral, porém, né, a Justiça do Trabalho, né, a CLT, os órgãos, né, do trabalho buscam justamente minimizar, fazer com que esses riscos sejam reduzidos. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai, sei lá, limpar uma vidraça de um edifício, por exemplo. Tem instruções de segurança do trabalho para tipo o tipo de corda, o tipo de cinta que a pessoa vai usar, o tipo de capacete, isso e aquilo. Então tudo isso é para a gente conseguir mitigar, para a gente conseguir reduzir os riscos. Enzo, acidentes de trabalho vão acontecer? Vão acontecer. Isso vai ser muitas vezes inevitável. Porém, as normas, né, de proteção ao trabalhador vêm também para a gente poder reduzir os riscos. Então, por exemplo, a Aline mesmo acabou sofrendo um acidente ali dentro da Unifor, acabou escorregando e caindo. Por exemplo, estamos suscetíveis, né, a acidentes dentro do nosso ambiente de trabalho durante o nosso exercício. Porém, precisamos de normas para que esses acidentes, né, possam ser reduzidos. A gente tem na CLT também, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, alguns artigos e tal, disciplinam sobre isso. Quatro. Bom, da segurança e medicina do trabalho. Então, os artigos, né, desse capítulo aqui vai disciplinar, né, e vai falar um pouco sobre a segurança e medicina do trabalho. Percebeu que tem muita coisa que já foi revogada, que já foi atualizada. E principalmente, quando a gente fala, quando a gente fala em segurança e medicina do trabalho, a gente tem muito mais coisas que isso que não estão aqui, estão nas instruções normativas. Então, em diversas instruções normativas aí falando sobre segurança e medicina do trabalho. Então, é um assunto muito legal e que vocês vão aprofundar bastante lá em Trabalho 2, tá? Vou só falar aqui com vendo aqui carona para eu poder ir para uniforme. E aí a gente também, né, tem a questão da insalubridade, da periculosidade, né, que são adicionais aí que o trabalhador pode receber. E vocês vão, né, também ver isso mais à frente, vamos estudar isso lá em Trabalho 2 também, mais a fundo, certo? Tudo ok? Tranquilo? Até agora?
Ok. Massa. E a gente estava falando, né, de é, saúde e segurança do trabalho. E temos também, né, relacionado a isso, a questão do avanço da tecnologia, né? Então, antigamente a gente tinha que as pessoas, né, lá na Revolução Industrial, muitas vezes precisavam entrar dentro das máquinas ali praticamente para poder conseguir resolver o problema. Muitas vezes utilizavam crianças, né, mulheres para poder fazer esse tipo de operação. E, inclusive, hoje, né, muitas máquinas e tal, enfim, já conseguem, né, meio que é, se ajeitar, vamos dizer assim, e tem máquinas, né, inclusive para poder solucionar esse problema. E aí, justamente com esse avanço, né, da tecnologia, essa automação e também a preocupação, né, dessa substituição da mão de obra, né, humana por robôs, também tem lá no artigo 7º da Constituição, inciso, e vai falar sobre isso, tá? Inciso 7, tá? Anote 7, que fala sobre a proteção em face da automação na forma da lei. Então, políticas públicas para que isso seja é, incentivado também. Enfim, a gente não pode negar que a tecnologia, né, está aí. Hoje é praticamente impossível, eu diria, a gente viver, né, sem a tecnologia, principalmente pessoas que já utilizam dela, pessoas que desde, né, do nascimento, tal, por exemplo, pessoas, né, que geralmente vivem em comunidades mais afastadas, índios, por exemplo, eles talvez não sintam, né, isso tanto, mas, por exemplo, nós ali é, é, estamos, né, inseridos intrinsecamente nesse meio. Acho que hoje em dia é praticamente impossível a gente viver sem disso. Estamos agora, né, todos nós utilizando da tecnologia para estar tendo esse GED. Então, mais do que nunca, ela é extremamente importante para a gente. Então, por exemplo, esses dias é, aqui em casa faltou energia, por exemplo. Pô, foi segunda-feira. Foi segunda-feira, se eu não me engano. Faltou energia, assim. Foi voltar, já era de madrugada. Então, por exemplo, pô, não faz falta ali a tecnologia de um ventilador. Tem um negocinho ali para você conseguir se refrescar, dormir melhor, você ter uma qualidade melhor de som. Passou já o dia ali sofrendo, você só quer chegar em casa, dormir, tá? E, poxa, tá faltando energia. É algo básico, né? Que ainda, infelizmente, muitas pessoas não têm. Então, o artigo 7º, né, vem trazendo isso também, regulando justamente essa questão dessa substituição da mão de obra por robôs, né? Hoje em dia, né, a gente ainda tem a questão das inteligências artificiais, né? Esse avanço da tecnologia cada vez mais frequente, cada vez maior, mas, né, ainda observamos que geralmente, 99% dos casos, ainda precisamos, né, do ser humano ali, seja para, por exemplo, operar aquela máquina, seja para conseguir utilizar e desfrutar daquilo. Então, por mais que esteja, né, acontecendo esse avanço tecnológico, esteja tendo, né, essa substituição, muitas vezes ainda necessário, né, operadores para aquilo. Então, por exemplo, questão das inteligências artificiais, né? ChatGPT e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ainda é necessário o ser humano ali para poder aprender a manusear. E se você não souber manusear corretamente, você vai obter informações erradas, informações que não são corretas. Então, é necessário, né, você ter o conhecimento justamente de políticas públicas, cursos e afins para você conseguir melhorar e você conseguir se adequar àquilo também. Beleza? Tranquilo, perfeito. Boa por enquanto.
E, como a gente estava falando de acidente de trabalho, nada mais óbvio do que a gente falar de um seguro contra acidentes de trabalho, né? Então, lá no inciso 28 da nossa Constituição, do artigo 7º, vai ter lá: seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, né? Então, é devido também aos trabalhadores, gente, um seguro, tá? E aí aqui, ó, lá na lei 8.213 de 91, lá no seu artigo 19, diz assim, ó: o que ocorre, o que é o acidente de trabalho, né? O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, é necessário ali para você exercer aquela atividade, o equipamento, né? Uma bota específica, um capacete, e é obrigação, né, da empresa fornecer esses equipamentos, adotar essas medidas, fazer de tudo, né, para que os riscos sejam mitigados. E caso, né, venha acontecer um acidente de trabalho, é necessário também que a empresa arque, né, com as devidas consequências, né? Claro, se, né, como muito bem traz o inciso, né, se incorrer em dolo ou culpa, né, da empresa, ou algo que ela poderia ter feito e que ela não fez, ela ainda pagará uma indenização para a pessoa, tá? Então, muito comum aí ações na Justiça do Trabalho decorrentes. Infelizmente, a segurança do trabalho, elas são muitas vezes negligenciadas, né, pelos empregadores, que acha que vai ser um custo, acha que vai ter que comprar certo EPI, né, equipamento de proteção individual, isso e aquilo, quando na verdade, né, é para a segurança do próprio trabalhador, para a segurança também da sua empresa, seu bolso. Então, vocês aí que são empregadores, né, por favor, tomem muito cuidado e façam, né, com que essas normas de segurança sejam cumpridas, porque a gente não está falando de simplesmente é, algo banal, ou enfim, a gente está falando de vidas, de pessoas que são prejudicadas, que são lesadas, muitas vezes aí, quando não perdem a vida, né, ficam aí por muito tempo, às vezes a vida toda, com lesões e com sequelas, o que vai dificultar, ou às vezes impedir de conseguir um novo emprego e tal, enfim. É um negócio que, quando a gente começa a pensar e refletir sobre, se torna muito maior e a gente consegue ver o quão influência isso acaba tendo, não só na vida daquela pessoa, mas na vida das outras pessoas que dependem dela, da sua família e tal, enfim. Um negócio que é bem punk, bem pesado, tá? Temos também, gente, proteção para aqueles, né, que são menores, tá? Lá no artigo 30, no inciso 33, ó, da Constituição, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, com quantos anos a pessoa pode trabalhar? Me digam aí, pois, a partir de quantos anos a pessoa pode trabalhar? Me digam aí.
Tá, 16, 16, 16. Boa. Então, ó, 6, 14 sendo menor aprendiz. Exatamente. Então, a pessoa pode trabalhar a partir dos 14 anos sendo menor aprendiz. Se a pessoa tiver 14 anos e não for menor aprendiz, tá errado, tá? Então, a Aline brinca muito, por exemplo, e tem algumas condições específicas, tá? Tem as categorias que você pode ser aprendiz, tá? Não é simplesmente qualquer categoria. Então, às vezes, as pessoas nem sabem, inclusive, que são, de fato, trabalhadores, né? Mesmo sendo aprendizes. Então, ela brinca que, às vezes, tá, tipo, sei lá, no supermercado, por exemplo, e aí, tipo, pergunta, você trabalha aqui? E a pessoa vai falando, não, sou aprendiz. Trabalho aqui. Mesmo na condição de aprendiz. E aí, a gente vai, vocês vão estudar isso lá em trabalho 2, a gente vai ver isso também um pouco mais pra frente, né? Porque mesmo a pessoa ali que trabalha na condição de aprendiz, ela tem direitos assegurados, né? A jornadas, férias, questão de seguros, FGTS, enfim, tudo isso vai observar, principalmente quando a gente for estudar as hipóteses de rescisão contratual, tá? Porém, como a galera colocou aí, 16 anos, ó, qualquer trabalho, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, tá? Então, se a pessoa tem 15 anos, não trabalha como aprendiz, não é possível, está errado, tá? É proibido também, certo? E claro, proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, por exemplo, você tem seus 14 anos, seus 15, 16, 17 e trabalha como um aprendiz. Você não poderá trabalhar no horário noturno, em atividades perigosas ou insalubres. Bom, feito? Filo? Deu pra pegar? Ali, ó. A gente tem o inciso também, o 30, o 31 e o 32, que vão falar ali sobre a questão da isonomia e da não discriminação. Então, por exemplo, ó, lá no 30 fala, ó, proibição de diferença de salários de exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, não posso deixar de contratar uma pessoa por ela ser mulher, por ela ser uma pessoa mais velha, por ela ser casada, por ela ter filhos, por ela ser uma pessoa viúva, enfim, tá? É proibido, né? Diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por esses motivos, tá? Inclusive tem súmulas relacionadas a isso, vamos verificar aqui essa súmula 349, ou 349 não, 343, né? 43. Basicamente, Sibeli. Tem algumas especificidades no contrato de aprendizagem. Questão de duração de tempo, questão das categorias, né, que podem admitir o, é, os, os, os aprendizes, tá? 433, boa, Letícia, perfeito. Eu tava até vendo aqui que a 343 já é uma súmula superada, né? Boa. 433, boa. Excelente. Valeu, Letícia. Obrigadão. Vou até já fazer a correção.
acabei colocando. Exato, menor aprendiz precisa estar estudando. Isso. Férias, 13º, FGTS, geralmente, né, a pessoa que, o empregador, né, que seguir o que se deve ter, bem tranquilo, certo? Inclusive, muitos amigos meus já trabalharam de aprendiz, tá? Era bem legal. Tem que fazer um curso, você não vai todos os dias, tem um tempo, uma jornada diferenciada, enfim. É bem específico, tá? O contrato de aprendizagem. Lá em Trabalho 2 a gente estuda. É bem legal, particularmente. Tem empresas com quantidade de empregados, tem que ter quantidade X de, de jovem aprendiz e tal. É bem interessante. Súmula 443. Muito obrigado, Letícia. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. O empregado tem o direito à reintegração no emprego, tá, gente? E é dever do empregador provar que, né, no caso dessa dispensa aqui, que não possuía o conhecimento, né, que não tinha a consciência dessa condição e tudo mais, tá? Então, muito importante. A gente vai, inclusive, aprender um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre salários e tudo mais nas próximas unidades. E geralmente sempre tem questão sobre essa parte de admissão, critérios, diferença de salário, principalmente, tá? Tipo, fulano de tal e fulano de tal foram contratados é, na, na mesma época, trabalham juntos, na mesma função, exercendo as mesmas atividades, têm salários diferentes e tal. Enfim, sempre tem questãozinha sobre isso. E vamos fazer questões também, tá? Geralmente sempre vejo isso caindo na AV3. Sempre vejo isso caindo na colegiada. O inciso 31 do artigo 7º. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários, critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência, né? Então, além, né, de proibição, né, dessa diferença por critérios de sexo, idade, cor ou estado civil, a gente tem também, né, essa proibição dessa discriminação aos portadores de deficiência, tá, gente? Então, portadores de deficiência também possuem, né, essa proteção, ok? Inclusive, nesse artigo 93 aí dessa lei, ele traz que a quantidade, né, de então, X pessoas, X empregadores, é preciso ter X trabalhadores portadores de deficiência, tal, justamente para poder conseguirmos ter um pouco mais de inclusão, né, e fazer com que essas pessoas consigam se inserir melhor, né, no mercado e tal, enfim. E também, né, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos, tá? Então a gente vê que o 33 do 30, né, ali até o 32 justamente faz essa proteção contra, né, os mais diversos tipos de discriminação, de distinção e vamos estudar isso mais à frente e vamos resolver questões sobre isso também, tá certo? Perfeito? Tranquilo? Essa questão, gente, de eu comentei pra vocês, né? Um homem e uma mulher trabalham na mesma empresa há tanto tempo, não sei o que. Quase sempre cai na AV3, tá? Perfeito? Tranquilo? Quase sempre assim. Já vi as AV3 e sempre quando eu comento com a galera, todo mundo diz que sempre caiu alguma questão. Ou então até mesmo na prova dela da AV2, é algo que é cobrado, tá? E algo que com certeza
vai ser cobrado, seja na sua V2, seja na sua V3, seja em algum momento da sua vida, vai ser sobre a prescrição dos créditos trabalhistas. Anote aí e você vai fazer uma questão na sua prova sobre isso. Seja na V2, seja na V3, mas você vai ter alguma questão e você vai precisar desse conteúdo. Então, é um dos conteúdos chaves ali do direito do trabalho que você precisa estar sabendo e é um dos conteúdos facinhos, tranquilíssimo, tá? Mas como envolve cálculo, né, e a gente é do direito, a gente já fica um pouco, meu Deus, e agora? Mas é super tranquilo e vocês vão aprender bem de boa, tá? Então, o artigo 7º, né, lá no seu inciso 29, diz assim, quando quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, a gente precisa observar que existem dois tipos de prescrição no direito do trabalho. A prescrição bienal, né, que é até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, e a prescrição quinquenal, que são os 5 anos. Tá? Então, como que funciona basicamente? Você pode reclamar direitos trabalhistas dos últimos 5 anos. Então, vamos supor que a pessoa entre com uma ação, tá? Hoje, na data de hoje, dia 21 de setembro de 2023, tá? 21 de setembro de 2023. Ela pode reclamar direitos trabalhistas até quantos anos atrás? Vão aí. 21/9/2018. 5 anos. 5 anos. Eu sei que você sabe que é 5 anos, Sara. Data. Ou ela pode até o dia tal. 5 anos é fácil demais, né? Que bom. E nenhum outro na minha prova de eleitoral. Tem que colocar uma data. Aí eu fui, professor, precisa realmente colocar a data aqui? Eu sabia o tempo, mas qual das datas que tinha na questão que eu ia pegar para poder fazer a conta eu não sabia, mas eu sabia o tempo. Mas deu certo, vai dar certo. Então, ó, a Letícia disse que é 2018, ó. Então vamos ver. Se ela pode reclamar direitos trabalhistas dos últimos 5 anos, né? Então 2019, 2020, 2020, 2022, 2020 anos, daria dia 21/9/2018, certo? Beleza? Mas para vocês falarem sobre a prescrição, para vocês calcularem alguma coisa. Mas vocês tinham que dizer se estava prescrito, se não estava, se ela podia reclamar. Depois dá uma olhadinha. Depois dá uma olhadinha. Eu acredito que não, porque não foi um conteúdo que caiu na prova, né? Mas dê uma olhadinha, beleza? Então a pessoa pode reclamar direitos trabalhistas dos últimos 5 anos. Ok? Tranquilo. E a outra prescrição é a bienal, que a pessoa tem 2 anos após o fim do contrato para poder ingressar com a ação. Certo? Então a gente tem que a pessoa pode reclamar direitos trabalhistas dos últimos 5 anos e a pessoa tem 2 anos depois do fim do contrato para poder ingressar com a ação. Tá certo? Pegaram até aí? Então, vamos ao exemplo, tá? Vamos aqui no exemplo. Então, vamos supor que a pessoa foi dispensada, tá? No dia, deixa eu ver aqui, dia 12
7 de 2021. Okay? A pessoa foi dispensada. Deixa eu botar aqui. Dia 12 de 7 de 2021, a pessoa foi dispensada. E aí, ela trabalhava acima do seu horário, acima da sua jornada, e resolveu, né, entrar na Justiça do Trabalho para poder pleitear os seus direitos trabalhistas referentes às suas horas extras. Tá? E aí, pessoal, ela entrou com a ação no dia, deixa eu ver aqui, 28 de 6 de 2022. Data da entrada. Pronto. A primeira coisa que a gente precisa observar é a data da dispensa dela e a data da entrada da ação. Foram as duas informações que eu dei para vocês. Ok? Primeira coisa, precisamos ver se a pessoa foi dispensada ou não. Se a pessoa, gente, não tiver sido dispensada, a gente vai contar os 2 anos? Me digam aí. Se a pessoa não tiver sido dispensada, a gente conta os 2 anos ou não conta os 2 anos? Não. Exato. Ora, se o inciso me diz que até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho não foi extinto, eu não vou contar os 2 anos. Ponto. Agora, a questão aqui me deu que o contrato foi extinto sim, houve a dispensa. Então, eu vou contar os 2 anos. Se tiver passado dos 2 anos, gente, ela vai poder né, ter os seus direitos trabalhistas ou vai ter ocorrido a prescrição dos seus direitos, seus créditos trabalhistas. E aí, se ela entrar após os 2 anos, a prescrição. Exatamente. No nosso exemplo aqui, houve a prescrição ou não houve a prescrição? É que vocês me digam. Não houve. Beleza, então já tenho que ela pode entrar com a ação sim. Agora, até quando ela vai poder pleitear, né? Deixa eu formular. Até qual data ela vai poder ter, né? Vai poder retroagir, vai poder alcançar isso. O que a gente vai utilizar como data base? A data da dispensa ou a data da entrada da ação? Para contar os 5 anos. A gente usa qual data? Data do ajuizamento, exato. A data da entrada da ação, ok? Então, data da entrada da ação, você volta 5 anos. Então, a fulaninha pode pleitear os seus direitos referentes a 28 de 6 de 2017 a 28 de 6 de 2022. Vamos supor que, tá? Vamos supor que a pessoa iniciou lá na empresa, sei lá, no ano 2000, tá? A pessoa iniciou na empresa no ano 2000. Do ano 2000 até 28 de 6 de 2017, aconteceu o que com os direitos trabalhistas dela? Ela vai poder pleitear ainda ou prescreveram? Prescreveram. Tá. Certo? Tranquilo, ok? Vamos para outro exemplo agora, beleza? Então aqui, ó. Pessoa foi admitida no dia 1 do 5 do ano de 2009, tá? 1 do 5 de 2009. E a demissão dela ocorreu no dia 1 do 5 de 2015. E ela ajuizou a ação no dia 1º do 5 de 2017. Primeira pergunta é: a data que ela ajuizou a ação, data do ajuizamento dela, está dentro
da prescrição bienal, dos 2 anos? Sim ou não? Me digam aí. Sim. Se está dentro dos 2 anos, não prescreveu. Porém, a gente precisa, na data do ajuizamento, voltar 5 anos para poder ver qual vai ser esse período que ela vai poder pedir, que ela vai poder pleitear essas verbas. Se o período que ela ajuizou a ação, né, foi no dia 1/5/2017, ela vai poder pedir verbas até o dia 1/5/2012. Tá? O resto, o que tiver de 2009 até 2012, já era, prescreveu. Ok? Mas Enzo, já perguntei para vocês já me responderam. Se a pessoa não tiver tido o seu contrato rescindido, não tiver tido a extinção do seu contrato de trabalho, eu conto os 2 anos? Não, não vou contar os 2 anos, vou contar apenas os 5 anos. Então, aqui ó, a gente tem outro exemplo. Se o contrato de trabalho foi extinto em 10/1/2010, o empregado terá até o dia 10/1/2012 para ajuizar a reclamação trabalhista, podendo cobrar direitos violados até 5 anos antes a data em que entra com a ação. Então, data do ajuizamento, você vai voltar os 5 anos. Os créditos anteriores a essa data não poderão ser mais cobrados. Todos os danos ocorridos nos últimos 5 anos podem ser alvo de reclamação trabalhista, a contar da data do ajuizamento da ação, 5 anos para trás. Os 2 anos só são contados quando há extinção do contrato. Não havendo extinção, não se conta 2 anos. Então, vamos supor que a pessoa foi admitida, a admissão da pessoa ocorreu no dia 6/8/2015. 6/8/2015. Beleza? No dia 6/8/2023, ela resolveu entrar na Justiça do Trabalho pleiteando verbas trabalhistas. Horas extras, férias. E aí? Qual vai ser o período que ela vai poder pleitear os seus direitos trabalhistas? Digam aí. Ela foi admitida dia 6/8/2015 e no dia 6/8/2023 ela entrou com a ação. E aí? Ela vai poder pleitear direitos relativos a qual época? Até dia 6/8/2018. Do dia 6/8/2015 até o dia 6/8/2018, os direitos trabalhistas dela prescreveram. Pode mais cobrar. A partir de 2018 até o ajuizamento, pode cobrar. Perfeito. Tranquilo. Deu para pegar? Deu certo. Boa. Sim. Boa. Então, assim, prescrição, gente, é um assunto chave. Tá? Tô dizendo para vocês. Na AV2 ou na AV3, vão fazer alguma questão. Seja para você calcular a data, seja para você calcular, dizer se a pessoa se prescreveu, se não prescreveu, qual é esse tempo. Então, é importante você saber tudo, tá? É importante você saber tudo. E muitas vezes, ele quer só esse período, quer só saber se prescreveu, se não prescreveu, isso e aquilo. Mas às vezes ele quer um negócio mais, beleza? Então, fiquem tranquilos. Na V1, na V2, ou na V2 ou na V3, na primeira ou na segunda chamada, de manhã, de tarde, de noite, todas as turmas, alguma vai cair. Isso é fato, é sim, certeza absoluta, tá? Gravando aqui para vocês. Se em nenhuma prova tiver alguma questão sobre isso, todo mundo ganha um ponto na testa.
Beleza? Agora, se cair, aí vocês têm que dar aquela moral pro monitor. A gente também tem lá no artigo 7º falando sobre a jornada de trabalho, tá, pessoal? Jornada de trabalho, gente, a gente já vem comentando isso várias vezes, né, ao longo desse semestre. Ela é a normal, né, jornada diária normal de trabalho, são 8 horas diárias e 44 semanais, certo? Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, por exemplo, durante aquele período ali, vai acontecer, vai precisar que aquelas pessoas saiam mais cedo e tal, ou que aquela jornada seja reduzida, pode ser feito, né, desde que ocorra um acordo ou uma convenção coletiva para poder ser reduzido. Precisa lembrar também, né, do adicional, né, das horas extras. O mínimo constitucional é de 50%, tá? E, claro, quando a gente tiver, né, quando a empresa adotar, aderir ao banco de horas, não será pago, né, o adicional pelas horas extras, mas sim as horas serão colocadas, né, dentro de um banco e aí depois serão compensadas. Ok? Perfeito? A hora noturna não. Quanto é o adicional da hora noturna? 50%? Diga aí. Se a pessoa tiver um adicional de 50% da hora noturna, vai ser 150. Agora, a pessoa, ela pode muito bem ter um adicional maior. É o que muitas vezes acontece, tá? Então, por exemplo, é muito comum, e aí é principalmente. É, é muito comum a questão das horas extras, tá? Então, você ali, né, tá, tá pleiteando, tá buscando o seu emprego, e muitas vezes lhe é oferecido o mínimo, tá? E às vezes você acaba aceitando, mas às vezes você pode conseguir, né, pleitear mais, tá? Mas pode ser que a pessoa tenha, né, o mínimo, por exemplo, o mínimo da hora noturna é de 20%, o mínimo do adicional da hora noturna. Então, a pessoa não conseguiu 50%. Nesse caso aí, você colocou, a pessoa conseguiu 50% da hora noturna. Se a pessoa não tiver conseguido 50%, ela vai ter só os 20%, certo? Estagiário pode fazer hora extra. Estagiário pode fazer hora extra. A gente tem limites estabelecidos, né, para essa questão de estágio. A gente vai estudar isso, tá? Na unidade 5. Na unidade 5, se eu não me engano. A gente. O Jurani já botou aí 2 horas. Será? Pô, vou dizer pra vocês. Tá gravando, né? Tá gravando, então vou ficar calado. Macho, eu acho que é 2 horas, que eu me lembro, eu não tenho certeza não. É isso aí. Vocês querem a prática ou o que tá na lei do estágio, hein? Aí eu digo pra vocês. Não, na prática aí, a gente bota 5, 6 horas. A resposta é a. Pedro, repete, por favor. Oi? Oi, Michel. Pra eu repetir, não, pô. Não posso repetir isso, não, pô. Que isso? Me complica. Mas a gente vai estudar o contrato de estágio. E, inclusive, tem uma questãozinha bem legal sobre isso no nosso banco de questões. Né, dessa parte de hora extra de estágio e tal. A gente vai ver qual é o limite. Dá problema. Qual é o limite do horário, a quantidade de horas, né? Então, por exemplo, se a pessoa está no estágio de graduação, por exemplo, ela tem uma quantidade X de horas máximas, né, até 6 horas diárias máximas. Se a pessoa
está no estágio de pós-graduação, por exemplo, ela já tem uma quantidade de horas máximas maiores, tá? E isso, obviamente, acarreta no valor também, enfim. Mas, claro, né? O objetivo do estágio é a gente aprender e tal, né? Então, o que importa é o aprendizado, galera. É isso aí. Uhul! Mas, inclusive, tem algumas, né? Sim, teve uma época que tava muito bombado isso no Instagram, que falava muito sobre isso, né? E, infelizmente, acabam que isso acontece muito. Eu consigo perceber isso mais em escritórios, da galera às vezes exigir um pouco mais, né? A galera ficar ali um pouco mais de tempo. Confesso, na minha época, né, que eu estagiava no escritório, é, era bem regrado realmente ali a questão do horário, até porque o escritório acabava fechando e tal, então não tinha muito o que fazer. Eu, principalmente, que era um estagiário no período da tarde, né? Então, tipo, eu saía na hora que o escritório fechava. Então, o escritório precisava fechar, eu precisava sair, então não ficava muito. E depois eu fui para órgãos públicos e é bem regradinho mesmo essa parte. Muitos, inclusive, tem no próprio Windows, né? Você bate o ponto e aí fica um reloginho lá no canto da tela dizendo quantos minutos tem, enfim, tem esse controle. E aí, enfim, vai de você também querer aceitar essa situação, mas acontece muito, né? É o que eu tava falando. E via muito isso em escritórios, a galera expondo escritórios, né? Que acabavam excedendo, acabavam muitas vezes não sendo de fato um contrato de estágio, você sendo, às vezes, um advogado praticamente, fazendo isso e aquilo. Inclusive tem, né, estagiários que pleteiam, né, os seus direitos trabalhistas e pleteiam o reconhecimento do seu vínculo de emprego, né, e não que aquilo é um contrato de estágio, beleza? Exato. Não, estagiário em escritório é sofrido, viu? Sofrido. Tiro meu chapéu aí pra galera que estagia em escritório. A redução de horas. Pronto, ó. O banco de horas, a depender de como for, tá? Tem banco de horas que é anual, tem banco de horas que é semestral, tem banco de horas que é mensal, tá? A depender do tipo de banco de horas, a gente vai estudar isso mais lá na frente. A gente vai ter como que ele pode ser, tá? Então, anual e tal, precisa de negociação coletiva, contrato individual. Se for, por exemplo, mensal, não precisa de nada. O empregador pode. Não, eu quero que seja banco de horas mensal, e é isso aí, problema teu. Entendeu? Aí no caso, né, a redução da jornada e tudo mais, e essa compensação aí que precisa ser mediante, né, o acordo ou a convenção coletiva. Beleza, Letícia? E claro, né, geralmente quando há essa redução e tal, ela vai ser proporcional. Tu não vai tirar os empregadores, né? Por exemplo, vai reduzir 1 hora de trabalho. E aí, no salário deles, isso vai reduzir, sei lá, 3 horas. Os trabalhadores também não vão querer isso. Então, por isso que precisa dessa negociação coletiva para ter um nível de igualdade dos sindicatos conseguirem brigar, né? E não ficar ali o trabalhador vulnerável naquela situação. Beleza? A gente tem também a hipótese da jornada de trabalho de 6 horas, tá? E aí, principalmente, aqueles grupos de trabalhadores ali que sucedem o mesmo local. E aí, por exemplo, um exemplo que a gente tem, né, é a questão do setor de montagens de automóveis, né? Que tem uma atividade ali que não para, que continua, então tem vários turnos. Então ali, ó, tem o turnos, né, das 6 ao meio-dia, da meio-dia às 18, das 18 às 24, né? E da meia-noite às 6 horas. Então, vai tendo esse revezamento aí pra não parar, né? Como assim, Letícia, se o contrato de trabalho foi diretamente acordado com o trabalhador? Tu diz dessa redução? Assim, por força, né, do inciso, importante, né? Entendo que seria, assim, só mediante
o acordo ou a convenção coletiva, tá? Mas a gente vai verificar também, por exemplo, que existe, né, um horário de descanso, né, de intervalo que a gente tem dentro da nossa jornada de trabalho. E aí, por exemplo, ele pode ser reduzido, certo? Existe o mínimo constitucional e a CLT, né, com a reforma trabalhista, diz que o mínimo ainda pode ser reduzido para menos ainda. E aí, isso, por exemplo, só vai poder ser reduzido mediante negociação coletiva. Então, geralmente, quando ocorre a negociação coletiva, ela acaba muitas vezes tendo poderes maiores, tá, do que o mero trabalhador indo pleitear ali no seu contrato individual, entendeu? Então, às vezes melhora ou às vezes piora. Aí depende da negociação. É muito variado. Obviamente, a negociação sempre buscando melhorar, né, um lado, seja para os empregadores, seja para os trabalhadores. Para os empregadores vai melhorar reduzindo e para os trabalhadores vai melhorar aumentando. Então, sempre, né, é uma busca do equilíbrio, tá? E a gente vai falar também dos direitos relativos aos trabalhadores domésticos, gente. Só para a gente finalizar, né? É assegurado, né, aos trabalhadores domésticos diversos direitos, tá? Então, a gente tem lá no inciso 34, ó, que fala igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso também, tá? Então, tem essa equiparação também ainda ao trabalhador que tem um vínculo permanente e o trabalhador avulso. Então, tem diversos direitos que os empregadores, os trabalhadores domésticos possuem. Então, por exemplo, a gente tinha comentado do descanso semanal remunerado, por exemplo, uma questão que tinha até na revisão. Sim, os trabalhadores, os empregados domésticos têm direito, sim, ao descanso semanal remunerado. E os trabalhadores domésticos, eles possuem, inclusive, legislação própria, né? A lei complementar número 150 de 2015, vou até abrir aqui para vocês, é o nosso slide já. Ela é muito importante porque ela caracteriza o trabalho doméstico. A gente vai estudar mais na frente, tá? Um pouco sobre mais ainda o trabalho doméstico, beleza? Então aqui, ó. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial por mais de 2 dias por semana. Então, a pessoa que trabalha mais de 2 dias na semana, presta serviços com finalidade não lucrativa àquela pessoa, de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal, ela se encaixa, sim, na, na concepção de trabalhador doméstico, tá? Eu lembro que a Aline até comentava de uma enfermeira, né, que havia sido contratada para poder cuidar de uma pessoa e tudo mais. E aí ela justamente queria pleitear, né, os seus direitos, né, de trabalho e observava-se, né, dentro do caso concreto, que ela se enquadrava era como trabalhadora doméstica daquela pessoa, é justamente por ter essas características aí. Então, o trabalho doméstico, ele é bem peculiar, a gente vai estudar, né, as espécies de trabalho, o como que funciona, né, o trabalho doméstico, vamos ter exemplos, vamos ter questões também sobre isso. E é outra aí também que muito provavelmente cai na prova de, tá? Seja na V2, seja na V3, vai cair alguma questão sobre trabalho doméstico. Eu lembro que na minha V2, se eu não me engano, caiu. Eu não lembro. Eu acho que foi na minha V1, não lembro agora exatamente, porque na minha época a gente conseguiu ver a unidade, a parte 4, né? Mas eu lembro, ou na V1 ou na V2, caiu
coisas relacionadas ao trabalho doméstico. Acho que provavelmente foi na V2. Já tinha visto as espécies de trabalho e tal. Então, assim, muito, muito importante estar ligado aí no trabalho doméstico, porque principalmente ele tem legislação própria, né? 150 vai falar sobre isso. Então, já nos seus estudos aí posteriormente, já marquem essa lei aí, já deixem o papelzinho, para poder você não esquecer dela. Beleza? Então é isso, gente. Por hoje finalizamos. Vou pegar aqui o link do formulário, tá? Vou pegar aqui o link do formulário. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tava comentando aqui com o pessoal anteriormente. Fiquem tranquilos. A AV1, né? Às vezes dá um baque. A AV1 às vezes dá um baque na gente. Mas consegue reverter isso na V2 tranquilamente. A galera sempre sai bem na V2. A V2, né? Ela geralmente tem as notas maiores. Vai ter pontuação extra para a V2 também. Então tá tudo bem tranquilo. Pegando aqui o link. Claro. Erro. Não deixem de responder. Muito, muito obrigado, galera aí que assistiu na gravação. Né? Não esquece de mandar o mapa mental, resumo, anotação, para poder dar a sua presença. Ok? Muito, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço a participação de vocês.